E aí galera do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, né? Vamos reagir aqui a algumas notícias de hoje, né? E tudo que tem a ver com futebol. Bora pro vídeo. É verdade que hoje ele cometeu um erro muito grave. E, consequentemente, uma derrota que o Felipe Luiz disse que não esperava. Uma derrota para a qual não contávamos, porque, como eu falei, estávamos muito confiantes e o time vinha num bom momento. Um Flamengo que volta a ter o mesmo problema dos últimos anos. Enquanto sobra vontade para os rivais, falta vergonha na cara e vontade no time do Flamengo. Um Flamengo que chega numa reta final de temporada e tem um time que em alguns jogos, como hoje, não tem sangue, não tem culhão, não tem jogador para decidir. Então, não coloco culpa nenhuma na arbitragem na derrota do Flamengo. Danilo, um jogador de seleção brasileira que comete uma falta como aquela infantil e burra aos 13 minutos de jogo. Culpa dele, não culpa do árbitro. O Olacian, um garoto totalmente surtado que não merece receber chances por enquanto no time do Flamengo. Agora, a arbitragem vergonhosa no jogo do Palmeiras, sim. Mas a derrota do Flamengo é culpa do Flamengo. Um time que às vezes está jogando com vontade, às vezes não está. Um time muitas vezes frouxo. Um time que muitas vezes não mostra sangue nos olhos. E se não mostrar sangue nos olhos, não vai ganhar nada. Então, Felipe Luiz, enquanto há tempo, bote vergonha na cara nesse time. Porque não adianta ser técnico, não adianta tocar bolinha, mas não ter culhão de time campeão. Não ter sangue, não ter brio de time campeão. Era para o Flamengo ter sido eliminado da Libertadores pelo Estudiantes por falta de tesão, falta de culhão e falta de vontade. Por sorte, não foi. E agora esse Flamengo, que em alguns jogos não mostra a menor vergonha na cara, deixa o Palmeiras passar na tabela. Então, antes que queiram colocar a culpa em arbitragem no jogo do Flamengo, não no do Palmeiras, eu não concordo. Time frouxo, time sem vergonha, time sem sangue, que se tiver essa postura, não ganha título brasileiro nem de Libertadores. Futebol, meu amigo, também é cabeça. Futebol também é vontade, também é físico. Não adianta um bando de jogador técnico, mas que liga, de repente, o modo banana. É bem verdade que o Flamengo fez um jogo bem pica-sonsa contra o Bahia, mas também não dá para negar que uma expulsão com 13 minutos de jogo muda consideravelmente a partida. Até o momento da expulsão, o Flamengo tinha até um pequeno controle do jogo, nenhum dos dois estava ameaçando muito e tal, mas o Flamengo tinha ali um pequeno controle, pelo menos do ritmo do jogo. A partir daquele momento, muda tudo, é evidente que muda. Você jogar 10 contra 11 em qualquer cenário é muito difícil, ainda mais contra o Bahia fora de casa. Então, expulsão do Danilo, justa? Na minha opinião, não, tá? Eu acho que o Danilo não dá um pontapé, não é uma atitude violenta, não é um lance para tomar cartão vermelho direto, é um lance imprudente, ele levanta o pé mais do que ele deveria, mas eu não acho que é um lance que ele atinge o cara porque ele chuta a cara do sujeito. Eu não acho, realmente não acho isso. Acho que ele levanta o pé ali para tentar tirar a bola, acaba acertando, para mim, cartão amarelo e tal, tudo bem. Acho de modo que já dá para colocar aqui desde o começo que eu não concordo com a expulsão do Danilo. O que não significa, ao contrário de outros jogos da rodada, que tenha sido um escárnio, que tenha sido roubado, etc, etc. É um pouco diferente, é um lance interpretativo. O jogo vai carregando para o lado do Bahia, mas o Bahia não consegue enfileirar oportunidades de gol, porque afinal de contas do outro lado tem um time muito forte. O Bahia faz 1-0 no final do primeiro tempo, o Flamengo tem uma reação muito sutil no segundo tempo, até que o nosso querido Olacian, que está cada vez mais se enrolando na carreira dele, comete a expulsão. Mas também o bote do Kaique. Expulso o Olacian. Expulso o Olacian. Foi bem expulso, Vilani, bem expulso para um jogador que precisa entender que ele já é um jogador profissional hoje em dia. Não, tem mais uma coisa, né? Não é a primeira vez que acontece. Ele já conseguiu, em tão pouco tempo como profissional, uma fama que vai ser complicado para ele, né? Que tem uma carreira, que tem uma experiência muito grande, aí não adianta. Sobre o Olacian, cara, eu acho que é o caso de dar uma emprestada, né, não? Botar num time menor para dar uma segurada, para dar uma baixada na bola e aí volta e tal. Porque bola ele tem, dá para ver que ele sabe jogar.
Só que, cara, que cabecinha de minhoca que esse garoto tem. Rapaz, o que também não é normal, também não vou condenar o menino, é um garoto, cara, uma criança, mas, cara, precisa dar uma segurada no moleque, porque realmente a pilha dele é totalmente desproporcional ao que ele já entregou até hoje. Que a cabeça dele é uma ervilha, né? Mas calma. Ah, calma, não é a primeira. Não é a primeira dele. Não é a primeira dele. Ou ele se ajuda, ou esse menino vai ser mais um daqueles que a gente teve uma ótima impressão e que vai se perder. Não é a primeira nem a segunda que ele perde a cabeça em campo. Isso não é bom. Já que você citou aqui, acho que também expulsão justa, né? Justíssima. Na verdade, a expulsão foi injusta. Porque era para ser expulso de direto? vermelho direto. Era para ele ter mantido o amarelo. Ele faz um movimento de querer dar. O VAR poderia, inclusive, ter chamado para tirar o amarelo e dar vermelho direto. É verdade que hoje ele cometeu um erro muito grave e nos prejudicou, mas ele é muito novo ainda. É claro que eu não conversei com ele ainda, vou conversar. É nesses aspectos que eu tenho que focar e melhorar a minha equipe, que o mental não influencia em nenhum momento pro negativo, senão que eles mantenham sempre a estabilidade dentro do campo. É um jogador que tem um potencial muito grande e eu pensei na entrada dele em velocidade, atacar espaço e principalmente tentar romper essa linha do Bahia que estava fechada, com um jogador a mais, eles estavam se fechando bastante e eu acreditava que ele poderia abrir espaço para os outros jogadores também chegar de trás. Essa situação do Flamengo, né, mano, é muito complicado, né? Igual já foi falado, então é bem triste, né, mano? Ver um cara sendo expulso nos primeiros minutos do jogo e muito paia, né? Isso prejudicou bastante o Flamengo, né? Que poderia ganhar o jogo, né? Mesmo com um a menos até o segundo tempo. Sofreram bem, né? Mas só que não foi um jogo que o Bahia fez aquela dominância total, né? Mesmo com a menos, o Flamengo conseguiu ainda se controlar e não levar goleada, né? Então é muito paia ver que aquele cara expulso prejudicou muito, né? Mas infelizmente aconteceu essa expulsão dele, aí sim complicou tudo. Mesmo assim o time continuou dando a vida e dando o máximo até o final, até mesmo criamos uma chance ali de bola parada para empatar o jogo no final do jogo, mas infelizmente não conseguimos. E o momento é esse, hoje temos que digerir uma derrota dura aqui, né, em cima do adversário, uma derrota para a qual não contávamos, porque como eu falei, estávamos muito confiantes e o time vinha num bom momento para fazer um grande jogo hoje contra o Bahia, e agora a derrota, claro, você vai olhar os últimos jogos, os números e vai falar que uma vitória nos últimos 5 jogos. Mas eu vejo outras coisas, eu vejo como o time está jogando, como está se comportando no campo, a evolução que estão tendo alguns setores, alguns jogadores, e é o que eu falo. Hoje eu tenho que colocar na cabeça o que nós temos que melhorar em vários aspectos para poder colocar o time no trilho de novo. Consigo entender o porquê que o VAR não recomendou a revisão. Eu falei que foi um pênalti gigantesco. Ele não só o árbitro, né? Mas o pessoal do VAR, eles precisam pagar por isso. É feio demais o que aconteceu, mas... Falar, rapaziada, muita polêmica no jogo entre Palmeiras e São Paulo, hein, rapaziada. O São Paulo alega ter sido prejudicado, hein, rapaziada, pela arbitragem. Bora ver o que a Camisa tá falando sobre isso, hein? Bora pro vídeo. Envolver a arbitragem, eu não consigo entender o porquê que o VAR não recomendou a revisão. A gente tem no campo o Ramon Abate, que é um árbitro experimentado, é candidatíssimo à Copa do Mundo no ano que vem fazendo bons jogos, vem de uma sequência de bons jogos importantes no campeonato. Inclusive apitou na quinta-feira Palmeiras e Flamengo e Cruzeiro. E estava próximo do lance, acabou tendo a sua convicção. E na cabine do VAR o Wilbert, que foi lançado esse ano na Série A com mais frequência, 17ª partida, mas que deveria ter recomendado a revisão. Assim, nada justifica a não recomendação de revisão para um lance como esse, porque assim, é muito pênalti. Não foi pouco pênalti, não. Eu até participei da GETV e falei que foi um pênalti gigantesco. Não teve a intenção de fazer o pênalti, mas a regra não fala em intenção, a regra fala em imprudente. Ele acabou escorregando e com a imprudência que, de acordo com a regra, a falta de atenção, de precaução, ele foi um strike no Tapia.
e com impacto tático absurdo, porque o Tapia ainda estava indo para poder tentar dominar a bola. Isso é muito pênalti, assim, nada justifica um árbitro da categoria do Ramon Abate não marcar em campo, e pior ainda, a falta de intervenção do VAR. O VAR é uma coisa super nova no futebol. O árbitro de campo não pode não dar esse pênalti. Na posição que ele tá, na condição que ele tá, porque o VAR é uma coisa recente. O Ramon Abate-Abel já pitava antes do VAR. E já era um dos principais árbitros, ele não é novo. Então, assim, olha essa imagem. Olha como ele tá. Olha só a posição dele, a convicção dele de que não é nada. É impressionante. O erro dele é gigante. Eu não me conformo, mais do que o erro dele, eu não me conformo com o VAR no chamado. Porque o VAR você tem razão. Numa sala, olhando com calma, analisando a imagem, com 1000 replays. E aí não tem explicação. Não tem uma posso estar muito equivocado no que eu vou falar agora, mas não tem um sentimento de dar confiança pro árbitro e a tomada de decisão do árbitro, porque às vezes a gente fala. Então, agora, essa situação aí do Palmeiras, cara, aquele pênalti foi claríssimo, né? E teve outras faltas também, que o juiz praticamente, né, estava entregando o jogo pro Palmeiras, né? E é bem pai ver isso não acontecer com o futebol brasileiro, né? Essa situação está gerando muita discussão e muito debate, né? E tá cada vez mais claro que a arbitragem brasileira é muito ruim, né? E não é muito técnica. Favorece bastante algum time, igual o Palmeiras. Então é bem triste isso ver acontecer isso, né? E um time ser beneficiado igual o Palmeiras, né? Já tinha aquele negócio que estava meio que no topo, né? Da tabela ali, então prejudicou bastante essa arbitragem outros times, né? Então é bem pai isso acontecer, né? O VAR tá tirando a confiança do árbitro, aquela decisão que o árbitro tomou pro sim ou pro não. Às vezes, nesses casos específicos, será que o VAR não pensou, cara, ele estava próximo do lance, a gente viu, mas aí não bate com as decisões de ontem. É isso. Porque ontem o VAR já foi mega intervencionista, não casa com os jogos de ontem. Mas o que a gente mais discute, basicamente a toda semana aqui, é que o VAR é justamente isso, essa interferência em lances interpretativos, que o árbitro está próximo e que a gente muitas vezes fala aqui, ó, se o árbitro em campo marcar, ok, se não marcar, tá tudo bem também, porque é um lance de interpretação que muitas vezes a gente divide opinião aqui no nosso debate, e o que é muito salutar, por sinal. Mas esse lance, o VAR foi criado para esse tipo de lance. Bom, tropa, esse é o final do vídeo, né? Se você não é inscrito, já se inscreve, né? E se você gostou do vídeo, deixe seu like, que é muito importante, né? E comenta bastante pra gente saber a sua opinião. Até o próximo vídeo.